Olá, meu querido irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Deus abençoe. Hoje estamos para mais um dia da novena, hoje estamos com a Amanda novamente. Olá, tudo bom? Hoje estamos também não só com a Amanda, como com os nossos coroinhas, Rafaela, Joyce, Ana, Giovanni Antônio, Mirella e o Felipe. Estamos com eles também. Nós viemos agradecer a Amanda também por estar todos esses dias com a gente, Amanda. Obrigada. E também vamos reforçar para todos os coroinhas ficarem para a próxima novena e para os próximos dias. Pode deixar. Também, meus queridos irmãos e irmãs, hoje estamos para o 7º dia. Estamos para o 7º dia da novena de Natal. Nesse 7º dia, a gente já podemos começar nosso... Então, meus queridos irmãos e irmãs, podemos ir para a página 4 para a oração inicial para todos os dias. Oração inicial para todos os dias. Senhor, nosso Deus e Pai, ao longo da história da salvação por meio dos vossos patriarcas e profetas, alimentaste vosso povo escolhido com sábias palavras na plenitude dos tempos. Nos falaste pessoalmente pelo vosso próprio Filho Jesus. Abre bem vossos ouvidos, ó Pai, e o nosso coração também, para acolhermos neste encontro os preciosíssimos ensinamentos presentes em vossa palavra, e que o Santo Natal que se aproxima nos recorde a maravilha da nossa redenção. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, a gente podemos ir para a página 23. Só tem esse outro. Agora vamos... Esqueci de fazer a acolhida em falar nisso, mas vamos fazer a acolhida em pé mesmo. Irmãos e irmãs, seja bem-vindo ao nosso 7º encontro da novena de Natal. Hoje queremos pensar um pouco sobre como a igreja, nossa mãe e mestre, nos ajuda a viver e acolher a palavra de Deus. Há quem diga isso a Bíblia, mas não escuta a igreja. Ora, não somos somente a Bíblia que contém a palavra de Deus. A revelação divina se dá através de 3 fontes sagradas: a Escritura, a tradição e o magistério. Reconhecer essa verdade e compreender a beleza da nossa catolicidade, que nos reúne e nos instrui na igreja, a fiel guardiã interprete das Sagradas Escrituras. Rezemos, então, para que a graça do nosso batismo gere um amor entre nós. Um amor cada vez maior pela igreja e pela palavra de Deus. Iniciemos nosso encontro cantando: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui novamente em nome do Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Agora
Agora, meus queridos irmãos e irmãs, agora nós podemos ficar em pé, sentados, né? Então, meus queridos irmãos e irmãs, 3. A voz da igreja. Não pode haver confusão entre aquilo que a igreja ensina e que está escondido no tesouro da revelação. A igreja ensina a palavra de Deus e dá testemunho dela. Qualquer discurso que vá contra a palavra de Deus não é da igreja, nem a representa. Mas como a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda do mesmo Espírito que levou à sua redação. Ao investigarmos o sentido exato dos textos sagrados. Vai. Os textos sagrados. Devemos entender com diligência não menor ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, tendo em conta a tradição viva de toda a Igreja e a analógica da fé. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo. Ótimo da igreja tem como divino mandato e mistério da guarda e interpretar a palavra de Deus. Dei o verbo 12. Deixa aí. Leitor 2. A Igreja sempre considerou as Divinas Escrituras e continua a considerá-las, juntamente com a Sagrada Tradição, como regra suprema na sua fé. Elas, com efeito inspiradas, como são por Deus, e escritas uma vez para sempre, continuam a dar-nos imutavelmente a palavra do próprio Deus e fazer ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra dos profetas e dos apóstolos. Deu verbo 21. Então, meus queridos irmãos e irmãs, agora nós podemos ficar em pé para acolher a palavra. Guardar a palavra, guardar no coração, que ela entre em tua alma e penetre os sentimentos, busca noite e dia a luz, o amor de Deus. Se guardares a palavra, ela te guardará. Comunidade ideal. Era preservantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Eram tantos os prodígios e sinais que os apóstolos realizavam que todas eram tomadas de sentimentos
de reverência. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam suas propriedades e repartiram entre todos, conforme a necessidade de cada um. E todos os dias preservados unânimes no templo. E partiam o pão nas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade do coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, agora, após essa leitura, a gente podemos ficar sentado para a meditação. No trecho, vemos a comunidade dos primeiros cristãos em ação. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a dedicação ao ensino dos apóstolos, a comunhão, ao partir o pão e as orações. Essa passagem destacou a importância das unidade do apoio mútuo entre os crentes, a prática de compartilhar tudo que eram e a alegria de experimentar juntos são exemplos poderosos de como a fé pode unir as pessoas. Agora, eu vou passar a palavra para Amanda ler também. A devoção ao ensino dos apóstolos. A devoção ao ensino dos apóstolos nos lembra da necessidade de buscar conhecimento e compreensão da palavra de Deus. Enquanto a comunhão nos convida a criar laços significativos com os irmãos na fé, e o partir do pão é uma referência à ceia do Senhor, a ceia do Senhor que nos conecta ao sacrifício de Cristo e a nossa identidade como corpo de Cristo. Além disso, a passagem nos mostra que através das suas ações e do amor que compartilhavam, a comunidade atrai mais pessoas a Cristo. Isso nos desafia a refletir sobre como nossas vidas e atitude podem testemunhar a verdade do Evangelho. Concluímos que, assim como os primeiros cristãos, somos chamados a viver em comunidade e a apoiar uns aos outros, e ser luz no mundo, demonstrando o amor. Possamos nos dedicar à oração, ao ensino em a comunidade, permitindo que Deus opere em nós e através de nós. 5. A vida nos ensina estar em comunhão com a igreja sempre. Uma coisa que eu aprendi: você está em pecado. Você está em pecado, mas você tem primeira comunhão. Estou dando uma catequese para vocês, corongas que estão aqui.
Você fez a primeira comunhão, fez a catequese, fez a primeira comunhão, fez a crisma. Não dá, amor. Eu vou parar aí, depois você vai. Aí, você vira coroinha ou acólito, cerimoniário. Você comunga em pecado, isso é um pecado mortal. Você sabe que você está em pecado, você vai e peca novamente. Isso não pode. Tá bom? Não pode. Você está em pecado e você sabe que você está em pecado e comunga, que é você receber o corpo de Cristo na missa. Quando eu faço algum pecado? Quando eu faço algum pecado? Não. Quando você comete um pecado que você não sabe. Um pecado que você não sabe. Aí você comunga. Você não sabia. Você não tinha mais nem outro pecado. Aí, esse é até perdoado. Mas o outro pecado que você sabe que é pecado. Um exemplo. Falar palavras feias. Falar palavrão. Você fala palavrão, você sabe que isso é pecado. Você está comungando e pecando mais ainda. Você está comungando o corpo de Cristo e pecando cada vez mais ainda. Então, nisso, vocês, coroinhas e acólitos, coroinhas no caso, né, não temos acólitos, né? Eu sou quase uma acólitra, né? Vocês, meus coroinhas, vocês prestem muita atenção na vida de vocês. Vocês têm muito que aprender ainda. Não só como vocês, como eu também. Tá bom? Então, agora nós podemos, após essa reflexão que vocês tiveram, né? Vocês têm que pensar muito bem sobre isso. Após essa reflexão, nós podemos ir ao leitor 3. Padre José sempre foi um homem de fé, inabalável, dedicado à sua missão pastoral. No entanto, um dia, sem saber como, foi acusado de crimes graves que jamais cometeu. A igreja, em sua tentativa de proteger a reputação da instituição, afastou de seu ministério e o fez viver um calvário de acusações falsas. Mesmo com a oração, dilacerado pela dor da angústia, ele nunca se revoltou em vez disso, aceitou o silêncio, as punições, crendo que sua missão era suportar o sofrimento em nome do amor de Deus e a Igreja. Anos se passaram e por fim surgiram documentos que aprovaram sua total inocência. Mas o que mais surpreendeu a todos foi a reação do Padre José. Ele nunca abandonou a fé ou a igreja. Continuou orando pelos que o caluniaram sem jamais guardar rancor. Sabia que a igreja, mesmo sendo divina e composta por homens falhos, que o perdão é a maior força de que
de quem segue Cristo. Sua vida tornou-se testemunho Da fé. Da fé verdadeira. de fé verdadeira, De amor. de amor profundo. profundo pela igreja e de um perdão que transcende a dor e a indústria. Injustiça. Então, meus queridos irmãos e irmãs, 6. Para refletir e partilhar. Para refletir e partilhar. Em nossa vida de fé, buscamos estar em comunhão com a igreja ou preferimos seguir a carreira solo? Isso é uma pergunta para você. Eu prefiro estar em comunhão com a igreja. Se eu quero ser um padre, eu prefiro estar em comunhão com a igreja. Se eu prefiro estar em comunhão com a igreja do que andar sozinho por aí. É a mesma coisa que você fazer. Você buscar Deus só na hora ruim. Você só vai pra missa só na hora ruim, quando você não tá bem? Ou é a mesma coisa que você ir pra igreja mesmo quando você tá bem? Então, essa é uma pergunta do seu íntimo, entendeu? Os atos dos apóstolos testemunham a força e a união das primeiras comunidades. Nós ainda nutrimos este sentimento de pertença à igreja ou somos diferentes? Os atos dos apóstolos testemunham a força e a união das primeiras comunidades. Nós ainda nutrimos esse sentimento de pertença à igreja ou somos diferentes? Isso é outra pergunta do seu íntimo, porque nós não queremos, né, expor ninguém também, né? O que a história do Padre José nos ensina? Padre José foi um homem de fé inabalável, dedicado a uma missão pastoral. Eu vi um vídeo esses tempos atrás nas redes sociais, no Instagram, vi que um homem estava falando numa pregação. Quem é católico de verdade, diz ele, abre aspas, quem é católico de verdade sempre tem que estar dentro de uma pastoral. Não é portanto que eu não estou só em uma pastoral, estou em 3 pastoral. Eu estou em 3 pastoral lá na paróquia Menino Jesus de São Benedito, onde eu vou. Estou em 3 pastoral. Para você ser pastoral, você precisa se coordenar, fazer de parte ou você só precisa ir Não. e orar? Pastoral, é a mesma coisa de você ser pastoral. Dizimista, você é dizimista, você está participando de uma pastoral. Dizimista, paga todo mês os 10%. Não precisa ser os 10%, quanto você precisar, quanto você puder dar. Mas esse dinheiro não é obrigado a dar. Não é obrigado a dar esse dinheiro. Na igreja católica, nada é obrigado a dar. Você dá se você quiser. E quando a gente passa com a sacolinha recolhendo, é o que você tiver lá. É o dízimo e as ofertas. Essa é a oferta. Entendeu? Esse que passa com a sacolinha é a oferta. E o dízimo é quando você vai lá na salinha do lado e vê. Entendeu? 7. Rezando com a palavra. O Salmo 122 é um exemplo do chamado Salmo de Romaria. O povo de Deus, uma vez por ano, é obrigatório a ir a Jerusalém. Essas peregrinações, apesar de difíceis no sentido econômico e também físico, eram motivo de grande alegria. Vamos rezar esse salmo com a ajuda de algum jovem. Você vai ser o jovem, vai ser todos. Fiquei contente quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se detem às tuas portas, Jerusalém. Todos.
Jerusalém construída como cidade, onde tudo ao redor se converge em uma, para onde sabem as tribos do Senhor. Peço uma capaz para Jerusalém. Jerusalém, que vivam tranquilos os que haja paz entre suas muralhas e seguranças em seus edifícios. Todos, por meu irmão e meus amigos, eu digo, a paz esteja com você. Pela casa do Senhor nosso Deus, eu suplico toda prosperidade para você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 8. A oração da família de Deus. Irmãos e irmãs, elevemos ao Senhor, que no Natal manifestou o poder e o amor de Deus, nossos pedidos em favor da igreja, da sociedade e de nós mesmos. Rezemos. É você. Senhor Jesus, príncipe da paz, vinde em nossos auxílios. Todo mundo rezando juntos. Senhor Jesus, príncipe da paz, vinde em nosso auxílio. Pela igreja fundada pelo Cristo e confiado dos apóstolos para que sejam discípulos e missionários do reino de Deus. Rezemos. Senhor Jesus, príncipe da paz, vinde em nossos auxílios. Pelos nossos pais, tão feridos pela corrupção, pelas ideologias e pela injustiça, para que seja um lugar onde todos, especialmente os mais pobres, sintam-se seguros e alegria. Rezemos. Senhor Jesus, príncipe da paz, vinde em nossos auxílios. Pela nossa família, para que voltem a Deus de todo o coração e testemunhem a alegria de permanecer à igreja, através de uma vida consagrada ao serviço aos mais vulneráveis. Rezemos. Senhor Jesus, príncipe da paz, vinde em nossos auxílios. Também quero acolher todas as intenções que cada um traz no seu coração, que possa colocar no altar do Senhor. Nós rezemos. Senhor Jesus, príncipe da paz, vinde em nossos auxílios. Também quero colocar o Felipe, que ele estava aqui, né? Só que ele desceu. O Felipe, que nós colocamos, que nós iremos orar por ele a novena toda. Já rezemos. E ele conseguiu sair do hospital. Mas nós vamos continuar rezando por ele. Nós rezemos. Senhor Jesus, príncipe da paz, vinde em nossos auxílios. Também quero colocar todos os nossos irmãos e irmãs que estão nas casas dos hospitais, que estão precisando de uma unção do enfermo, que estão com câncer, que não tem cura. Nós rezemos. Senhor Jesus, príncipe da paz, vinde em nossos auxílios. Também por todos que também têm depressão, estão com alguma mágoa, nós rezemos. Senhor Jesus, príncipe da paz, vinde em nossos auxílios. Agora, como família de Deus, reunida na fé, fiquemos em pé, vamos unir nossas mãos e rezar junto como o Senhor nos ensinou. Agora todo mundo ficamos em pé, vamos unir nossas mãos. Agora, meus irmãos e irmãs, podemos rezar junto. Elevemos a mão ao próprio Pai e rezemos. Pai nosso, Que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 9. Compromisso comunitário. Agora cada um pode voltar para o seu lugar. 9. Compromisso pessoal e comunitário. Muitas vezes criticamos a igreja e nos esquecemos de que, como batizados todos, nós somos igrejas. Nós somos igreja. Falar mal da igreja, em última instância, é falar mal de nós mesmos, de nossa própria mãe, como gesto pessoal e comunitário. Vamos enviar ao nome do grupo, agradecendo sua dedicação e compromisso com o reino de Deus. 10. Oração final. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, vou dar uns avisos à sala. O que é blasfemia? Blasfêmia. Mentira. Então, agora vamos 10 a oração final. Agora vamos todo mundo para a página 4, quem está com a sua novena de Natal. E vamos ficar em pé para rezarmos a página 4. Senhor e Pai de bondade, cheio de alegria, vos bendizemos por esse encontro de oração e partilha. Daqui saímos enriquecidos e confortados com a força da vossa palavra e o sopro animador do vosso Espírito Santo. Fortalecei nossa vontade para pormos em prática o que aqui meditamos e rezemos. E assim fazer de nós, Senhor, agradecemos e transformador do mundo que nos rodeia, e fiéis seguidores do vosso Filho Jesus Cristo, que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoai-nos, Deus, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Natal que se aproxima, vamos em paz, levemos a todos a esperança e o amor, e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, podemos cantar. Nasceu-nos hoje um menino, e um filho nos foi dado. Grande é este pequenino, Rei da paz será chamado. Aleluia, 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 aleluia. Cantai, cantai ao Senhor um canto novo, um louvor, por maravilha tão grande. Um canto novo, um louvor, por tal vitória e poder. Um canto novo, um louvor, por um amor tão fiel. Nasceu-nos hoje um menino, e um filho nos foi dado. Grande é este pequenino, Rei da paz será chamado.
Então, meus queridos irmãos e irmãs, a gente só cantou uma estrofe, mas tem nada não. Guilherme, desculpa pelas meninas. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Obrigada, meu querido irmão e irmã. Deus abençoe.